Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor para todos que estão podendo me ver e ouvir. Eu sou a pastora Regina Sampaio, da Igreja Evangélica Pentecostal Shekinah, em Sepitiba, Rio de Janeiro. E estou aqui para trazer a vocês a quarta parte do nosso estudo Batalha Espiritual. Está baseado em Efésios capítulo 6, amém? Ali onde fala sobre a armadura de Deus, que precisamos estar sempre usando esta armadura. E eu já falei sobre isso, né, nos 3 vídeos anteriores, né, que a nossa batalha ela não é carnal, ela é espiritual. Né? Se você quiser ler, né, a passagem, melhor vou ler com você, né? Você abre em Efésios, capítulo 6, glória a Deus, aleluias, a partir do versículo 10, vamos até ao 20, Efésios 6, do 10 ao 20, amém? Que nos diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo escrevendo, né, sua epístola aos Efésios, no capítulo 6, do 10 ao 20, mostrando não só a eles, mas a todos nós, toda a igreja do Senhor, que nós estamos constantemente enfrentando batalhas, certo? Batalhas espirituais a cada dia mais e mais intensas. Quanto mais se vai chegando o final dos tempos, mais a intensidade fica mais forte, parece que está difícil. Tem hora que a gente se sente meio abatido, meio assim entristecido por tantas notícias ruins, por tantas coisas assim que trazem tristeza ao nosso coração, de ver como a humanidade está se encaminhando para o fim, que eles mesmos estão, o ser humano não está percebendo que a luta dele é espiritual e fica lutando, as pessoas estão lutando umas contra as outras. É difícil você viver bem numa comunidade, numa rua, num bairro, às vezes é difícil viver bem em família, no local de trabalho, no local de estudo, mas como eu estou dizendo para você que já assistiu os outros vídeos, a parte 1, parte 2, parte 3, o Senhor vem batendo nesta tecla conosco, nesta guerra. Quem tem que mudar
não é o outro, sou eu. Amém? Não perca tempo pedindo a mudança do seu marido. Marido, não perca tempo pedindo a mudança da sua esposa, dos seus filhos. Mude você. Peça para Deus para que Ele te ensine a ganhar o teu próximo. No caso, hoje estaremos encerrando falando com a pior parte desta luta, que é lutando pela família. É a guerra espiritual dentro do lar. Então hoje eu quero mais do que nunca te mostrar, através da palavra, que o teu marido, a tua esposa, os teus filhos e os teus pais não são teus inimigos. Eles são também candidatos à salvação. Foi por eles também que Jesus morreu na cruz. E certamente, se não conhecem a Jesus ainda, se ainda estão presos e são escravos do maligno, então você tem que ter misericórdia dele, como um dia Jesus teve de você. Então nós não podemos condenar. Nós não viemos aqui para condenar. Nós estamos neste mundo para trazer a salvação de Cristo a cada ser humano. Eles são perdidos e precisam de misericórdia. Todo ser humano, precisa de misericórdia, não só de Deus, porque Deus tem misericórdia deles, mas nossa, que já aceitamos a Jesus, não podemos esquecer de onde vimos, de onde viemos. Nós viemos do mundo também, nós também éramos inimigos de Deus, nós também falávamos besteiras, ofendíamos as pessoas, estávamos sempre em guerras uns com os outros, mas o Senhor veio nos mostrar através da sua palavra que a nossa guerra não é contra o nosso próximo, é contra as potestades do mal que operam nas regiões celestiais e que vêm quando o homem dá brecha, que sempre está dando brecha, perturbar o ambiente onde ele trabalha, aonde ele reside, aonde ele mora, aonde ele convive com as outras pessoas. Por isso que eu e você temos que estar armados por toda a armadura. Olha bem como nós estudamos no último vídeo. É toda a armadura. Toda. Não é só o capacete, não são só as sandálias, não é só um escudo. Amém? Não é só a espada. Temos que estar com toda a armadura e pedir para que o Espírito Santo nos dê discernimento espiritual, para que nós possamos entender, naquele momento de conflito dentro da tua casa, por exemplo, quem é que está por trás daquilo? E repreender esse mal em nome de Jesus e ali levar a paz e não atiçar mais essa contenda, Como lutar junto com o Senhor por minha família? Efésios 6,12 diz, porque a nossa luta, como eu já falei, não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais. E quem somos nós? Segundo a Bíblia, 1 Pedro 2,9 diz que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, de pregar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Nós não estamos mais em trevas para viver contendendo. Contenda é coisa das trevas. Estamos na luz de Cristo e a luz de Cristo veio para nos trazer a sua paz. Romanos 12, 1 e 2 nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu e você não podemos nos conformar, nos amoldar aos costumes mundanos. Eu e você temos que ser um modelo para a nossa família, para que eles queiram também essa transformação. Eles têm que ver que você mudou, para que eles queiram também. Como você conseguiu isso? Como você consegue não debater mais comigo? Como que você conseguiu não sair espancando seus filhos na hora que eles aborreceram? Como que você está conseguindo mudar? Essa vai ser uma pergunta, se não fizerem nos próprios lábios, pela própria palavra, com o olhar, e vão começar a perceber que tem algo diferente em sua vida. Nós precisamos mudar primeiro, amados. Sabe? Precisamos mudar primeiro. Não adianta, não existe aquela máxima de que não adianta você mudar de lugar, porque o problema é contigo. O problema não está no lugar, não está no bairro que você mora, na cidade que você mora, no estado que você mora, não está no país que você mora, está na sua vida, e esse mal tem que sair da sua vida. Então você tem que repreender, orar a Deus, clamar pelo Senhor. Senhor, eu quero mudança, eu quero ver meu lar transformado, então me muda, renova-me, transforma-me, mostra-me onde estão os meus pecados ocultos, aquele que está à vista e eu não vejo, porque às vezes a gente fala e a gente não percebe como a gente fala. A gente acha que está com razão, mas a gente acaba perdendo a razão pelo modo como se vai falar. Então nós precisamos ser exemplo para essa geração que está presente em nossa vida. Geração de filhos, de netos, sobrinhos, irmãos, marido, cunhados, pais, e assim vai, né? Temos que ser exemplo, mas para isso eu tenho que ter consciência que eu preciso mudar, eu preciso de transformação. E é assim que o Senhor tem feito com a minha vida, certo? Sempre eu me achei dona da razão. E até tinha, em muitos casos, eu tinha a razão naquilo que eu estava querendo de correto, mas eu não sabia pedir para aquilo ser correto. Eu não sabia como me comunicar de maneira correta. Mas o Espírito Santo me conseguiu, porque ele é o Deus do impossível, ele conseguiu me ensinar a mostrar às pessoas a maneira correta. E sabe uma coisa que eu aprendi? Da primeira coisa mais certa, quando você vê que vai haver debate e não tem jeito, porque a outra pessoa também não quer arredar pé da sua posição, da sua opinião, faz o silêncio e vai orar. Vai. Se puder orar junto com a pessoa, glória a Deus. Se não vai dar certo naquele momento, a pessoa até não vai entender, vai para teu quarto, vai para um banheiro, vai para o quintal, vai aonde você tivesse um pouco de privacidade, vai ali e ora. Não precisa ser em palavras, mas mentalmente: Senhor, entra comigo nessa peleja. Me perdoa se eu estou falando assim de uma maneira grosseira, de uma maneira brutal. Me ajuda a falar. O Senhor sabe que nisso eu estou certa, então me ajuda a mostrar a minha posição, ajuda a mostrar para essa pessoa que ela precisa fazer dessa forma para que dê certo. Aí o Senhor vai te mostrar, o Senhor vai te ensinar. E quando você vê a pessoa, quando você chegar a pessoa novamente, ela vai estar tranquila, ela vai estar diferente. Vai parecer até que é a primeira vez que você chega a essa pessoa para falar. Eu já passei por isso.
com uma determinada liderança que eram meus líderes. E aí, na primeira vez que eu cheguei, parecia que eu estava trazendo algo errado ali para a igreja. Aí eu fiquei quieto, o Senhor não me deixou falar nada. Ele me segurou a minha língua. Sabe quando você sente que está trancando, tem alguém trancando assim a sua boca? Eu senti. Minha língua não conseguia nem se mexer. Tá bom. Fui embora para minha casa e ali orei durante a semana toda. Busquei o Senhor. Senhor, se isso é correto, se isso é do teu agrado, se é da tua vontade que venhamos a realizar isso, então o Senhor convence, né? Me dá palavras corretas e o seu Espírito convença teu servo. Se não é da tua vontade, ele não vai querer. E aí foi a segunda vez, na segunda vez falou de uma maneira diferente, recebeu de uma maneira diferente e nem se lembrava que eu falei na semana anterior. E aceitou e aquilo aconteceu, né? Porque era da vontade de Deus. Então, às vezes também nós achamos que é da vontade de Deus e não é, é a nossa vontade. Então nós precisamos, por isso que precisamos ouvir a opinião do outro, para que a gente possa, em nome de Jesus, né? Buscar em Deus a resposta. Senhor, eu estou certa? Eu estou certo em querer isso? Eu estou certo? Isso é de ti? Eu peço desculpas, irmãos, é que eu sou muito. Mas né, a gente tem que pedir ao Senhor a direção, até para um diálogo dentro da nossa casa. Principalmente se esses familiares ainda não aceitaram Jesus. Vai ver que eles não têm ainda a visão que você tem, como que eles vão te entender, como que pessoas que ainda agem na carne, que ainda não andam no espírito, vão compreender as coisas espirituais. A Bíblia é bem clara, diz que as coisas espirituais são discernidas por espirituais, não pelos carnais. Amém? E aí, façamos o quê? Nos transformemos. Não venhamos nos amoldar às coisas desse mundo. O mundo diz que é de uma forma que tem que fazer. Às vezes, por mais bonzinho que pareça aquela situação, aquilo não é correto. Amém? Então vamos ver, né, as situações que a gente deve evitar. Os pais, por exemplo, eles têm uma tarefa, né? Deuteronômio 6,7 diz que tu, pais, né, as inculcará as palavras a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho com os teus filhos, né? E ao deitar-se e ao levantar-se. E inculcar quer dizer o quê? É fazer penetrar no espírito. Exemplo, você quando enfia um palitinho no bolo, ele não vai até lá no fundo para saber se está tudo assadinho? Não é assim? Pois é. É isso que o Senhor quer, que penetre na mente dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa, dos teus familiares que convivem contigo. Então, é responsabilidade dos pais, tá? Levar os filhos ao Senhor. Sabe? Não podemos fugir disso. Eu só tenho filhos espirituais, certo? Mas tenho sobrinhos e aquilo que eu posso falar, eu falo. E tenho os meus filhos espirituais, não nego palavra para nenhum deles, certo? Não é porque eu sou pastora, é porque o Senhor colocou a palavra dele no meu coração, no meu entendimento, tenho enchido a minha mente, o meu coração com a palavra do Senhor. E quando eu vou aconselhar alguém, eu aconselho dentro da palavra do Senhor, para que não fique nas minhas palavras. Nós estamos fazendo esse estudo. Eu poderia até falar, sem abrir a Bíblia, mas ficaria nas minhas palavras, certamente ia ter erro. E eu quero que você saiba que a palavra, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou te aconselhando e te ensinando sobre batalha espiritual está dentro da palavra. Porque é ela que me ensina todos os dias a batalhar a batalha que vem na minha vida. E é ela que vai te ensinar a batalhar esta batalha. Então, a responsabilidade com seus filhos,
A responsabilidade com seus pais, a responsabilidade com a sua família é grande, mas principalmente pais. Vocês e seus filhos têm uma responsabilidade muito grande para com eles, o pai e a mãe, né? Deus vai me mostrar, Deus vai te mostrar, vai te capacitar, pois o Espírito Santo de Deus está em você. Amém? A nossa parte é buscá-lo. Não estamos sozinhos, tá? Fazemos parte de uma família espiritual, tá? Essa família se preocupa comigo e a minha família também carnal, mesmo que esses filhos, essa esposa, esse marido ainda não tenham aceitado Jesus, eles são sua família e eles se preocupam com você, né? Glória a Deus. E nós, na família de Cristo, você que é cristão, está na minha família, que é a família de Cristo, né? Nós temos uma família onde todos nós passamos por isso. Nós somos irmãos em Cristo, por isso que eu estou compartilhando com você esse estudo para que você consiga vencer as batalhas que o inimigo levanta todos os dias contra você e a sua família. Porque a primeira intenção de Satanás é destruir a nossa família. Que um ser humano com a família destroçada, ele fica sem chão, ele fica sem saber o que fazer, ele é facilmente manipulado e levado de um lado para o outro para fazer tudo o que o inimigo quer para a nossa derrota. Amém? Mas nós, que somos servos de Deus, temos uns aos outros para compartilharmos uns com os outros as nossas experiências e nos animarmos nessa batalha, né? E você mesmo, eu tenho as minhas experiências, passo para vocês, mas você tem que ter as suas experiências de vitória. E você, certamente, eu creio que mesmo vocês seguindo esse estudo para aprender mais, eu creio que você já tem experiência de vitória com Deus. Você já tem. Então traga à sua memória como Deus tem sido fiel contigo. E não vai ser nessa última batalha agora que ele não vai ser. Ele é fiel sempre. Nós é que somos imperfeitos, mas ele não é imperfeito não. Tá? Então você terá sempre vitórias e experiências de vitória, mas para se chegar à vitória, nós temos uma luta, uma batalha, e muitas vezes são batalhas ferrenhas, difíceis. Tem batalhas que levam anos, né? Eu sei de pessoas que mulheres que para ver seus esposos convertidos levaram anos, décadas, mas não desistiram de seus esposos. Assim como eu sei que tem maridos também que levaram décadas, mas não desistiram das suas esposas. Amém? E quanto mais jovem for a criança, falando de filhos, mais fácil é o trabalho, né? Provérbios 22, versículo 6 diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Aí você vai dizer, mas como que quando chega na adolescência, eles podem até querer dar um passeio lá fora. Só que você tem que ser mãe, você tem que ser pai, não painaca, nem mainaca, né? É aquela que o filho faz da mãe e do pai o que quer. Isso é uma outra situação, que um pai e uma mãe não deve seguir tudo que fala na atualidade, não. Ai, não pode. Ai, não pode tirar a privacidade do filho, minha querida. Criança, adolescente, não tem que ter privacidade. Se você não quer entregá-lo na mão do traficante e na mão dos pedófilos, entendeu? Você tem que tomar conta de tudo que eles veem e fazem na internet. Amém? Na minha época não tinha internet.
Eu não tinha essa de estar sozinha, não vou conversar com fulano. Não tem isso, não. Entrar na minha casa, todo mundo conhecia meus pais, meus amigos, minhas amigas, conhecia meus pais, conhecia meus avós, sabia que ia entrar e conversar comigo, e ia estar todo mundo ali. Sabe, é muita coisa, está se dando muita folga para filhos que ainda não raciocinam, que ainda não têm noção do perigo, ainda não sabem o que estão fazendo. Que tem a tendência, a criança tem a tendência de ir atrás daquele que é engraçado, que é legal, que brinca, que é divertido. O adolescente quer saber de coisas diferentes e que não sei o que, está ensinando um negócio, está me falando que pode ser feito isso e é diferente do que está ensinando na minha casa. Então, minha filha, meu filho, vocês que são pais, tomem a rédea dos teus filhos. Não estou falando para você espancar. Vocês têm que ter autoridade. Amizade numa parte, mas vocês têm que ser olhados como pai e mãe, não coleguinhas. Vocês não são coleguinhas, são pais e mães que têm que mostrar autoridade. E com seu olhar, o seu filho tem que te respeitar. Você tem que dar educação ao teu filho na sua casa. Não esperar que a igreja venha dar educação a seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o pai e a mãe têm que ter autoridade sobre seus filhos. Dar a eles educação, certo? Ensinar a palavra de Deus também desde pequenininho. Ensinar o menino ou menina, pequenino, né? Certas versões pequenino, seja menino ou menina, desde pequeno. Assim começar a falar as primeiras palavras, já colocar a palavra Deus como alguém importante no meio da família. É o elo mais importante dentro de uma família, é Deus, porque Ele nos abençoa, nos protege e cuida para que a família seja feliz. Então é isso que você tem que inculcar na mente do seu filho e ensinar a ele que ele tem que temer, respeitar ao seu Deus, como Deus dele, que criou ele, e assim vai. Mas para isso você, pai, você, mãe, precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa ler a Bíblia, você precisa ver as histórias bíblicas, né? Que aconteceram, os fatos bíblicos que são mais interessantes para se contar para uma criança, para ela já ir aprendendo a temer ao Senhor. Louvores, muitos louvores, para que seus filhos aprendam a louvar ao Senhor, tenham alegria de estar na casa do Senhor, levá-los com alegria. Vamos para a casa do Papai do Céu e eles saírem com muita alegria em direção à casa do seu Deus. Então, você pai, você mãe, vamos dizer assim, é convocado como um soldado de Cristo dentro da sua casa. No caso, você dentro da sua casa é um comandante daquele pequeno exército, certo? Vocês são comandantes, vocês estão ali comandando aquele pequeno exército. E Jesus é o general, aquele que te mandou tomar conta daquele exército. Então, tome conta desse exército. Não deixe que o inimigo venha infiltrar através da mídia, através de conversinhas fiadas, de que não pode disciplinar um filho, de que não pode fazer isso ou fazer aquilo. Você não precisa espancar, mas tem muitas maneiras de se educar um filho com severidade, sim, mas mostrando amor. É assim que a palavra nos ensina. E se você não fizer isso, Deus vai cobrar de você. E quem vai colher o fruto ruim vai ser você, né? Porque quem vai passar vergonha vai ser o pai e a mãe que não deram educação aos filhos, que não ensinaram a eles o caminho que se deve andar. E já quando o seu filho é adolescente, né? Efésios 6,4 diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor.
né? Há tipos de ensinamento para todas as idades na Bíblia. Você tem que tratar teu filho da forma correta. É criança, é criança. Se ele começa já a ter entendimento, você já tem que preparar essa criança para o momento que ele tem que decidir se batizar. Você tem que mostrar para esta criança que está passando de criança para a adolescência, que é o pré-adolescente, que vai dos 10 até os 11, 12 anos, né? Então, até os 12 anos, você está preparando esta criança para a decisão do batismo, para a decisão de continuar firme com o Senhor. Então, você não pode largar a mão dele, porque ele já é um adolescente, não. Você começa a dar responsabilidades a esse filho, né? Mas você não pode irar o seu filho. Você não vai poder espancar e gritar com seu filho. Se com a criança a gente não deve estar gritando mesmo, é difícil porque às vezes a criança faz cada uma que a gente leva um susto, parece que né, cega a gente. Eu trabalho com criança na igreja, eu sei, eu fico às vezes apavorada. Quando eu vejo eles estão subindo em algum armário, estão subindo escada, descendo escada, e a gente fica preocupado, né, daquela criança se machucar. Então eu sei, né, que a gente vê assim como as crianças aprontam dentro da casa com seus pais em questão de arte, né, querer subir nos móveis, as coisas. Mas eu digo assim, de ser grosseiro com a criança, você tem que ser firme. É firme, é não e não amolece. É sim, né? Mas ele tem que saber que a última palavra é do pai e da mãe, e ele tem que ser um pré-adolescente, um adolescente que sabe que a última palavra é do pai e da mãe. E o pai e a mãe, atenção pai e mãe, não tirem a moral um do outro. Se é o pai que está disciplinando naquela hora, mãe, ó, cala a tua boca, no máximo que tu faz, concorda, é isso mesmo, tá certo, tem que obedecer teu pai, é isso mesmo. Se for a mãe, tá certo, tem que obedecer tua mãe, é isso mesmo. Mesmo que doa seu coração, né? Ah, tadinho, mas tem que ser disciplinado. Isso não pode acontecer, você não pode fazer isso. Tem que mostrar pela sua face que você não está gostando daquilo. Não vai ficar assim, ai, não faz isso não. Você está rindo, você está rindo. Faz isso não. Ai, meu neném, não faz isso. Acabou a sua moral, não é verdade? Então você tem que mostrar, porque a criança vive do que é aparente. Ela tem que entender, cara feia, fica feia mesmo, fica feio mesmo. Cara feia quer dizer, fiz besteira, fiz alguma coisa errada. Vou prestar mais atenção da próxima vez. Ó, não pode. Da próxima vez, mamãe vai te tirar isso e aquilo outro, papai vai te tirar isso e aquilo. Vai ficar de castigo. Mas não deixa a criança sem comer. Não faça esse tipo de castigo, porque isso não existe. A criança está em tempo de crescimento, o adolescente também, e não pode ficar tirando comida. Você vai tirar guloseimas, né? Guloseimas. Você vai tirar paçoca, chocolate, né? Barra, pirulitos, balinhas, né? Aquilo, né? Mas o alimento, não, você vai tomar seu café da manhã, você vai almoçar, você vai lanchar, você vai jantar. Mas nada de sorvete, refrigerante, balinhas. Por quê? É um castigo que você está dando. E aquela criança recebendo esse castigo vai estar sendo disciplinada. Assim você leva para a vida adolescente. Né? Aí adolescente já tem outras coisas, é o celular, é o videogame, né? E é ver séries de filmes, televisão. Ninguém morre se não ver televisão. Pode tirar a televisão. Ninguém morre se não ficar com o celular na mão o dia inteiro, certo? Mas isso vai chatear eles que querem estar, né, se conectando, querem estar fazendo seus joguinhos e etc e tal. Então, aquilo que não vai prejudicar o seu filho, mas vai chateá-lo, né? Só isso é o que você vai usar para o castigo do seu filho, certo? Mas tem que haver disciplina, tem que haver educação para que seu filho cresça
em graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não tem essa, meu filho não quer ir, o garoto com 6 anos de idade. Ah, meu filho não quer ir na igreja? Não levo, deixo com não sei o quê. Não, minha filha, você vai levar. Você vai levar. Porque a criança, ela é suscetível aos demônios. Não é que ela seja possessa, não é isso. Existe o tal dos amiguinhos imaginários. Sabe o que é amiguinho imaginário? É demônio, que aparece em forma de duende, de fadinha, de um coleguinha. E esse amiguinho imaginário vai sempre ensinar a essa criança a fazer tudo diferente do que você e seu marido, você e sua esposa têm ensinado, certo? Não fica, que gracinha, ele tem um amiguinho imaginário. Você tem um amiguinho? Tem aqui, ele brinca comigo. Na mesma hora, taca óleo ungido, repreende. Está repreendido em nome de Jesus. Sai da vida do meu filho agora. Ele não te pertence. Na mesma hora, não acha bonito, não. Por favor, não ache isso bonito. Isso é demônio. É demônio querendo, colocar ideias na cabeça do seu filhinho. Aí esse amiguinho depois cresce. Ele vai usar outros maiores, vai usar outras crianças, vai usar outras pessoas, crianças que não estão, né, ligadas no Senhor, vai usar pessoas adultas para disseminar coisas erradas na mente do seu filhinho. Então, vigia com quem a sua criança anda, vigia se tem amigo imaginário, repreende, não aceita. Amém? E o adolescente, você também tem que continuar disciplinando, tem que dar a ele, claro, mais liberdade, porque ele tem que ter responsabilidade. Ele já pode sair à rua sozinho, ele não precisa de alguém para atravessar uma rua, ele não pode ser proibido de ir ali no mercado de dia, fazer uma compra para você, resolver um assunto para você. O adolescente pode fazer isso, ele já tem que saber ter responsabilidade. Amém? Cuidar da casa, ajudar você em cuidar da casa. Não é só menina, não, é meninas e meninos, certo? Os dois, porque o dia que eles se casarem, os dois vão ajudar os seus cônjuges. Esse negócio de que isso é coisa de menina, isso é coisa... Não existe, não. Cuidar de uma casa, cozinhar, lavar roupa, passar roupa, arrumar a casa, isso é para qualquer um. Isso é para a família toda, é pai, mãe, filhos, todos juntos fazerem. Amém? E quando a criança começa a querer ajudar você na arrumação, aquilo que não vai ser prejudicial a ela, deixa a criança fazer, né? Tirar o pó dos brinquedinhos dela e dar um paninho aqui, ó. Tira o pó dos seus brinquedinhos, aí ensina a limpar os brinquedinhos. Ah, vamos arrumar os brinquedinhos? Ensina a arrumar os brinquedinhos num lugar onde você costuma guardar os brinquedos dos seus filhos, né? Ensina eles a arrumar. Né? Quando eu era criança, eu acho que eu tinha nem 7 anos, minha mãe me ensinou a arrumar a cama. E eu faço, essa é a primeira coisa que eu faço quando eu levanto. É raro eu levantar e ir direto para o banheiro, me arrumar, para depois vir arrumar a casa, o quarto. Quando eu saio do meu quarto, minha cama está toda arrumada, toda a bagunça que tinha, está tudo arrumadinho. E isso eu aprendi, eu estava para fazer 7 anos. Né? E com 7 anos eu levantava, dava um jeito de dobrar meu lençol, botava embaixo do travesseiro, botava a colcha lá, supervisionada pela minha mãe, mas eu fazia. E nisso, graças a Deus, meu quarto, às vezes a gente vê, né, certas adolescentes, até meninas, né, que o quarto é uma bagunça, mas eu nunca deixei minhas coisas serem assim, porque eu fui ensinada a arrumar meu quarto, né, as minhas coisinhas, e assim foi indo até eu saber e aprender a guardar minha mãe, minha avó, porque eu sempre morei com meus avós também. Então, nunca eles, né, elas nunca ficaram, vou arrumar sua roupinha. E eu com
com mais de 12 anos, não, com 12 anos eu arrumava meu guarda-roupa todinho, gaveta, tudo. Era eu que fazia tudo nessa parte, no meu quarto. Eu arrumava. A única coisa que entrava para fazer no meu quarto era varrer, fazer a faxina, né? Que eu ainda não sabia, mas eu sei que tem criança com 12 anos que até faz. Eu só não fazia. E essa parte, mas que já estava tudo organizado no seu lugar, estava. Então isso não mata ninguém. Isso ensina aquela criança a ser organizada na vida. Amém? Então, assim deve ser o adolescente. Ele tem que ter tarefas, porque a mente vazia é oficina do diabo, certo? Então, por isso tem que estudar. Se você puder colocar para fazer um esporte, coloque para fazer um esporte, né? Futebol, vôlei, basquete, natação, dança, como se fala, tanta coisa hoje em dia, tanto esporte, ping-pong, né? Eu brincava muito de ping-pong. Então, aquilo que foi importante, um queimado, né? Que a gente jogava muito na minha época. Então, um queimado, aquelas brincadeiras de rua, aquilo é tão saudável, aquilo faz bem. Então, coisas assim têm que estar na mente dos seus filhos, eles têm que conversa com eles, o que você vai querer ser quando crescer, etc. Sabe, estimula os seus filhos a desejarem ser alguém na vida. E nunca diga que seu filho é burro, é burra, porque ele não conseguiu entender uma aula, um ensinamento da escola ou algo que você falou. Não é assim. Ele é criança, você foi criança um dia. Há dificuldades para a criança, até para o adolescente, entender determinadas coisas. Então a gente tem que explicar e mostrar. Por isso que eu e você temos que ser exemplo. Se eu não for organizada e tiver filhos e quiser que meus filhos sejam organizados, vai ficar difícil. Eu não sou organizada, como que meus filhos vão ser organizados? A bagunça vai imperar dentro da minha casa, porque eu não sei ser organizada. Eu sou a chefe, eu sou a rainha do lar, eu sou a mãe. A mãe é bagunçada, é toda enrolada, não sabe se organizar. Então, nós precisamos dar exemplo em tudo. Lembre-se, a Bíblia é bem clara, para quem é mais dado, mais é cobrado. A nós, adultos, foi dado a tarefa, né? De organizar a nossa família, de ensinar os filhos, de transmitir para eles paz, amor, segurança, né? Isso não quer dizer só segurança financeira, porque não precisa ter muito dinheiro para se ter paz dentro de um lar, não. Você tem que ensinar seu filho a viver com o que ele tem, para que o dia que ele tiver, ele valorize os teus sacrifícios, para que ele pudesse estudar, para que ele pudesse se alimentar, se vestir, né? E ele passe isso para os filhos dele, para valorizarem os sacrifícios dos seus pais. Amém? Então, não provoque a ira do seu filho, mas dê a ele disciplina, dê a ele o que fazer. Coloque ele no seu lugar de filho. Ele não é teu dono, ele não manda em você. Amém? Peça a Deus orientação e Deus vai te mostrar que você precisa disciplinar seus filhos para que você se orgulhe no futuro. É tão bonito quando a gente vê uma família, que a gente vê desde o pequenininho, depois eles crescem, respeitando os pais, respeitando-se entre si, os irmãos, respeitando o próximo, respeitando os mais velhos, né? Você vai ver, esses filhos vão prosperar. Eu vejo famílias assim, eu fico feliz, certo? De há pessoas amigas minhas, de irmãs em Cristo, que souberam educar tão bem os seus filhos no caminho que deviam andar, que hoje, sabe, estão colhendo frutos de filhos assim, que
fazem tudo isso que eu falei, respeitam pai e mãe, respeitam o próximo, respeitam os mais velhos, sabe? Sabem falar, sabem dar bom testemunho, sabem falar do amor de Deus, procuram viver o amor de Deus. Enfim, é só pedir a direção do Espírito Santo e você vai conseguir. Aí você pode me dizer agora, mas meu filho já não é mais criança nem adolescente. Ele é um adulto, ele já é casado e nele ainda não aceitou Jesus. E eu aceitei também, não tem tanto tempo, e eu não sei o que fazer, ele nem mora mais comigo, mas ele continua sendo seu filho. Você recebeu, né, vida de Deus e você recebeu de Deus a tarefa de compartilhar essa vida que Deus deu a você, através do sangue de Cristo Jesus. Você vai compartilhar com seu amado filho, filha, genro ou nora, ou os dois, né? Se você tem filho e filha, se tem netos também, os netos, você tem que compartilhar com a família dele todas as bênçãos que Deus tem feito na sua vida. Orar, colocar eles em oração, buscar a Deus pela vida deles e mostrar a eles que você é uma nova criatura. E como foi que você conseguiu se transformar numa nova criatura? Da mesma forma, claro, que aí será mais difícil, você não terá mais autoridade de dizer, vamos para a igreja, você tem que ir para a igreja comigo. Você já não pode mais falar isso, porque eles não são crianças, não são adolescentes, nem pré-adolescentes, já são adultos, né? Cada um tem sua vida, cada um, né, tem sua família. Então, mas continue orando, continue dando exemplo, continue se transformando para que você seja um exemplo para este filho e para esta filha, que já não moram mais debaixo da tua tutela, que já não dependem mais de você, mas elas dependem das tuas orações, do teu amor. Se você os ama ainda como filho, porque para mãe e pai, o filho vai ser sempre uma criança. Então, continue abraçando seu filho, dizendo, Jesus te ama muito. Eu te amo, meu filho, mas Jesus, ele te ama tanto. Olha, aconteceu isso, ele morreu na cruz do Calvário. Fale. Olha aqui, lê comigo, mostra a palavra de Deus, pregue para seus filhos. Tudo no momento certo, né? Deus vai te dar sempre o momento certo. Deus sempre vai te orientar a fazer o correto, na hora certa. Então fique na dispensação do Senhor, mas não se furte. Aproveite todas as oportunidades e fala do amor de Deus para os teus filhos. E agora, filhos, vocês filhos, sim, os filhos também têm uma tarefa. Principalmente você, filho, que seus pais não são cristãos. Você também tem uma tarefa para com eles. Efésios 6, versículos 1 e 2 nos diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, né? Honra teu pai e tua mãe está escrito também nos 10 mandamentos em Êxodo 20. Então, lá diz, honra a teu pai e tua mãe, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias sobre a terra. Então, este é um mandamento que tem promessa, né? E aí, se você, filho, aceitou Jesus, se batizou ou vai se batizar e gostaria que seus pais estivessem junto com você, mas eles ainda não conseguem entender por que o filho deles aceitou Jesus, por que o filho deles, como eles dizem, virou crente, Bíblia, está indo para a igreja evangélica, né?
você continue amando seus pais, obedecendo, respeitando, mas como diz o versículo, no Senhor, aquilo que é justo, aquilo que é correto, certo? Porque, evidentemente, se teu pai mandar você fazer uma coisa errada, não tem nem... Aí não é no Senhor, né? Você não vai brigar com uma pessoa porque seu pai mandou. Aí você me desculpa, meu pai, mas eu não vou fazer isso. Eu não posso brigar com as pessoas, não posso levantar a voz para uma pessoa, ficar brigando, discutindo, não, isso não é de Deus. Não, pai, vamos resolver essa situação de outra forma, né? Ah, você tem que ficar comigo, tem que vir comigo para idolatria. Bem, se você tem uma idade que pode dizer, não, pai, eu prefiro não, eu estou agora nessa igreja e vou continuar nela. Se você tem condição de falar isso sem briga, sem contenda, sem confusão. Se você, né, ainda está debaixo da tutela e eles te levam, você ora a Deus e pede, Senhor, me protege, me leva, me ajuda, eu não quero mais ir para esse lugar, mas meus pais estão me levando e eu não posso dizer não para eles, como que eu vou dizer que não vou? Né? Não tem como ficar com outra pessoa, então, por favor, meu Senhor, me ajuda aqui. E Deus vai dar uma solução para isso. Amém? Você que é adolescente, né? Que aceitou Jesus e está debaixo do senhorio dos seus pais, né? Da autoridade deles, você tem que obedecer, e aí? Mas você tem que clamar ao Senhor para te tirar de uma situação que pode, né? Fazer você pecar. E Deus vai te dar a solução. Se Ele te chamou, Ele te capacita, tá? Se Ele te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e você ainda tem uma família que está do outro lado, pode contar que você vai conseguir trazer toda a sua família para a luz. O que Paulo falou ao carcereiro? Aceita o Senhor Jesus como teu Salvador e será salvo tu e tua casa. Casa, na língua hebraica, não existe a palavra lar, né? Então, quando se fala casa, quer dizer o seu lar, né? Então, você aceitou Jesus, filho. Mesmo que você seja um adolescente, esse gigante, faça como Davi, derruba esse gigante. Qual é a pedra que você vai jogar nesse gigante que afasta ainda seus pais do amor de Deus? Busque em Deus essa pedra que vai jogar esse gigante da incredulidade por terra, né? O gigante da idolatria, da feitiçaria. Deus vai te dar essa pedra, Ele vai te dar a sabedoria necessária, Ele vai usar teus lábios e de repente Ele vai usar uma outra pessoa. Meu esposo, pastor Irapuã, que é o pastor presidente da igreja Shekinah, a qual pertenço, ele aceitou Jesus jovem, né? Quando eu conheci ele já era servo de Deus já há uns 3 anos, mais ou menos. Ele disse que quando ele, né, começou a caminhada, ele via, né, os sinais, as maravilhas na igreja que ele frequentava, pessoas sendo curadas, né, paralíticos andando, pessoas sendo curadas de vários tipos de enfermidade, coisas maravilhosas acontecendo. Aí a mãe dele, né, infelizmente, servia às trevas, né? Servia a entidades. E ela estava com o pé inchado, muito inchado. Aí ele começou, né, a falar para ela que Jesus curava ela, que Jesus tirava aquilo. Aí ela, não me fala mais de Jesus, desse seu Jesus, não, que eu não quero mais. Aí o que ele fez? Aí ele, não posso mais falar para ela. Aí ele pegou, passou a falar para a avó, que morava com eles também. Aí começou a falar, vó, lá na minha igreja eu tenho visto isso acontecer, milagres acontecendo, prodígio. Aí começava a contar. E ela, claro, que ela escutava. Aí um dia ela mesma chamou, filho, vem cá, quero ver se seu Jesus é bom mesmo. Vai, ora aí meu pé. Aí ele pegou, ele tinha óleo ungido,
ungiu o pé dela. Ele nem começou a orar, ele só ungiu. Quando ele terminou de ungir, o pé dela desinchou todinho, que não tinha médico que desse jeito. E os médicos faziam exames e diziam que não tinha nada lá dentro. Mas quando ele fez, passou o óleo ungido, o pé dela desinchou e ela disse que viu como minhocas saindo do pé dela. Aí, o que ele disse foi isso daí, foram demônios que estavam dentro do seu pé e que foram embora. Mas ela ainda não aceitou Jesus, mas viu o milagre de Deus acontecer na vida dela. Em nome de Jesus, aconteceu. Aí, conheci ele, começamos a namorar, etc, né? Ficamos noivos. E a gente, né? Ele falava, eu ainda não era crente, mas ele me levava também para a igreja, até que depois eu aceitei Jesus. E quando chegou no ano seguinte, que a gente já tinha casado, já tínhamos meses de casado, a gente falava do amor de Deus para ela e nada, não entrava na mente dela, não entrava no coração ainda. Deus foi usar quem? Uma hoje pastora, né? Uma irmã na época, que era irmã em Cristo, que estava numa clínica em que minha sogra também estava, esperando para ser consultada. Ali, ela fez o convite, convidou ela para ir na igreja, e justamente na igreja que eu e ele éramos membros, e ali ela foi à noite, aceitou Jesus e nunca voltou atrás. Depois ela morreu, né, quando chegou o tempo do Senhor, foi para a glória, mas como serva do Senhor. Amém? Mas, e depois dela, também a avó dele aceitou, também a irmã, né, sobrinhos, etc. Então, o que acontece? Ele foi o primeiro. Então, você, filho, não desista dos seus pais e procure respeitá-los para que eles possam querer também o reino dos céus. Esposas, como está em Efésios 5:22, vós mulheres sujeitai-vos a vosso marido no Senhor, ser submissa ao marido como a Cristo. Como você é submissa a Cristo, você tem que ser submissa ao seu marido. Essa submissão, ela não irá te fazer uma escrava do teu marido. Não é isso. Não é isso, é respeito, né? Mas você vai ser o quê? Uma companheira, tá? Uma aliada dele, alguém que vai estar lado a lado com ele, nos bons e nos maus momentos. Porque é assim que você promete diante do altar do Senhor. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? Em todas as situações boas e ruins que nós estaremos juntos. Nós prometemos diante de Deus. Como é que nós vamos desfazer isso? Porque, meu marido não quer aceitar Jesus, vou largar ele. Não existe isso não, minha filha. Não faça isso. Lute pelo seu esposo. Lute pelo seu esposo. Não volte atrás. E não fique com essa de feminista, não. Tá? Não fica com essa, não, porque Deus honra a mulher. Deus nos honra muito. Deus coloca o homem, quando ele coloca o homem para ser o chefe da casa, não é para nos menosprezar, não, é para nos proteger. Nos proteger, nos cuidar, para sermos cuidadas. Amém? Então, essa submissão é uma questão de aliada, seja aliada. Seja aliada do seu esposo, saiba falar com ele, saiba mostrar para ele o lado que precisa ser feito, aquilo que tem que ser feito dentro da sua família, saiba estimulá-lo a concordar com você, né? Saiba levá-lo a ver aquilo que é certo. Agora, aquilo que você está errada, reconheça. Reconheça que você errou, reconheça que você precisa do aval do seu marido, da ajuda do seu marido. Isso não é ser escrava nem capacho.
Eu não estou falando de uma mulher que casou com um homem que espanca. Não, você não vai aceitar espancamento. Jesus não vai aceitar isso. Jesus não te chamou para ser espancada, para ser traída, não te chamou para ser humilhada. Não, não foi isso. Mas é para você estar lado a lado com seu esposo. Quando chegarem os filhos, você nunca desfazer o que o seu marido está fazendo em disciplina com teu filho. Você não ficar debatendo diante do seu filho que ele está errado e que não pode fazer isso. Não é assim. Não pode ser dessa forma. Tem que ser tudo, mesmo que você ache que ele tenha exagerado um pouco no castigo, chegar depois fora da visão do filho. Meu marido, presta atenção, isso daí que você fez não foi legal, olha só, pode dar nisso, 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 ele pode ficar revoltado, pode não sei o quê. Ameniza esse castigo, vai lá, pede desculpa para ele, fala assim, você está errado, mas eu peço desculpa pelo erro, eu exagerei um pouco, mas você está de castigo dessa forma e aquela outra não. E assim vai. Você vai dando ideia, vai conversando para que na paz de Cristo haja um lar abençoado. A Bíblia, em Provérbios, é bem clara. Diz para nós que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola a destrói. Amém? Não vem com essa história, não vai atrás dessa história que estão passando aí pelas redes sociais. É melhor ser feliz do que casada, do que casado com uma vida infeliz. Para com isso. Felicidade, ela só vem no convívio do dia a dia. Lembre, esposa, você não vai ser uma gatinha a vida toda, assim como ele também não vai ser um gatinho a vida toda. O bom é envelhecer juntos e ter consciência disso. Você não vai ser sempre a mesma. Por quê? Porque você vai envelhecer, os seus objetivos vão mudar. Agora você é só esposa com marido. Daqui a pouco vai ser esposa, marido e filhos. As prioridades vão mudar. O cansaço vai aumentar. O marido vai ter que trabalhar mais se você não for. E se os dois forem trabalhar, então vai ser redobrado o cansaço, porque os dois vão ter que trabalhar, os dois vão ter que cuidar dos filhos, certo? E isso, enquanto vocês têm trabalho, enquanto vocês têm os filhos, enquanto vocês podem cuidar desses filhos, é Deus que está abençoando. Então, não fique querendo achar que está na rotina, está numa rotina muito grande, eu quero uma vida diferente, eu quero viver emoções. Meu filho, eu acho que com criança, pessoa tendo criança em casa é uma emoção nova todos os dias. Não tem como ser diferente. Eu sei que criança é uma bênção, né? As crianças estão sempre apontando. Se você tiver animalzinho, então, junto com as crianças, vai ser uma emoção diferente todos os dias. Pare com isso. Não dá ouvido ao que os filmes e novelas estão jogando. As barbaridades na nossa mente, querendo dizer que a gente tem que ter uma novidade, sair, ver uma mulher arrumar outros homens, o homem arrumar outras mulheres, e às vezes dão ideia para que os dois continuem casados, mas assim, cada um não está repreendido, isso é abominação diante de Deus, amada. Não faça isso, não vá atrás dessa conversa. Respeita o teu marido, isso é submissão, respeita o teu marido. Ame a ele como ao Senhor. Como é que você ama o Senhor? Você é fiel ao Senhor? Seja fiel a ele. Amém? E maridos, Efésios 5:25 diz para vocês assim: vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você é o protetor, você tem que estar cuidando. Se você não é só você o provedor da parte material, financeira da casa, se ela também é provedora, você tem que ser pelo menos o protetor. Pelo menos se você não só prover coisa, prover também carinho, compreensão,
amizade, companheirismo. Ouça o que sua mulher precisa falar. Mulher precisa falar. Precisa ter quem ouça. É da natureza feminina falar. Então ame a sua esposa. Ouça ela. De repente você vai aprender coisas, né? Então ouça a tua esposa. Ouça ela. Converse com a sua esposa, né? O Senhor deu a vida dele pela igreja e ele quer que você faça o mesmo, porque é esse o mistério do casamento, o casamento de um homem e de uma mulher, que os dois se tornam um, é o mistério de Cristo com a igreja, onde os dois se tornam um. É Cristo e a igreja. Tanto é que se falar mal da igreja, fala mal de quem? De Cristo. Então, se falar mal da tua esposa, está falando mal de você. Se falar mal do marido, está falando mal de você. Amém? Vigiar, isso é para os dois, esposo e esposa. Sede sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Amém? Então, todo marido e toda esposa estão passando por tentações, por tribulações, por dificuldades. Amém? O relacionamento marido-mulher é difícil, sim, mas não é impossível, porque o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Por quê? Porque a terceira dobra é Jesus. Jesus tem que estar entrelaçado com vocês neste casamento, tem que estar ali unido. Não pode dar vazão à carne, a ficar de guerrinha, marido com esposa, de dar castigo um para o outro. Não são mais crianças, as crianças são os filhos. Vocês dois têm que estar de conversa, de diálogo. Não deixe o sol se pôr, não deixe chegar à noite você irado, não deixe você dormir, não deite irado, não durma com ódio, porque isso vai se transformar em ódio, rancor, ressentimento, mágoa. Isso vai destruir o casamento de vocês, vai destruir a família de vocês. Amém? Como está em Mateus 26:41, vigiai e orai, Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, vigiem, orem, busquem a oração do casal. Qual é? Um de mão dada com o outro. Vamos orar ao Senhor para acabar de vez com essas contendas. E assim vocês vão fazer um casamento firme e um casamento forte. E aí vocês vão dar exemplo para os filhos, vão dar exemplo para netos e assim por diante, para genros, esposas, noras. Vocês têm que ser exemplo nesta geração. João 14:12 diz: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará também. Então, se você crê no Senhor, se você crê nesse Deus maravilhoso, você vai fazer uma grande obra dentro da tua casa. Amém? Porque Jesus não se casou, ele não teve mulher nem filhos. Então, você, marido, você, esposa, conseguirá fazer uma obra que ele não fez, né? Que é unir o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Ele vai fazer através de você, né? Você vai conseguir fazer maior porque ele vai estar em você. E se Jesus está em você e você está nele, então grandes obras você fará dentro da sua casa, porque maior é aquele que está em vós do que, né,
aquele que está no mundo. João 4, 1 João 4, versículo 4, nos diz assim, né? E que você possa dizer, como Josué disse no versículo 25 do capítulo 24 do livro de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso com toda a força e com toda a alegria do seu coração. Amém? E aí você pode dizer para mim que a luta está sendo tão grande que você está desanimado. Mas você pode vencer o desânimo espiritual. O desânimo espiritual vem em todos, em todos os servos de Deus sobre a face da terra. É um desgaste, você luta, né, aquela batalha, até tem a vitória, mas depois você fica assim como se estivesse cansado de ter tido aquela batalha espiritual em prol da sua família, em prol do seu ministério, do seu chamado, né? O Senhor sabe, às vezes são pessoas caluniando a você, que tem certeza que não fez aquelas coisas erradas e que Deus sabe que você não fez, mas aí é que tá, Deus é o teu justo juiz, é o teu advogado, é Ele que vai advogar a sua causa. Ele diz na sua palavra que toda arma forjada contra ti não prosperará e toda língua que se levantar em juízo contra ti, tu a condenarás. Então, aquieta-te no Senhor. Esse desânimo você vai conseguir vencer, porque essa luta ela é espiritual, ela não é carnal, como está no nosso texto base. Também Deuteronômio 25, do 17 ao 19, diz: lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após a ti, quando estavas abatido e afatigado, e não temeu a Deus, quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dar por herança, para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. O inimigo, ele ataca principalmente a cada um de nós quando estamos em um momento de esgotamento físico, esgotamento emocional, né? E por isso temos que estar constantemente revestido com toda a armadura de Deus, para que depois de ter vencido tudo ainda ficar firmes. Sabe, o desânimo, ele deixa a gente frágil. Eu sei, sujeitos a ataques mesmo, traiçoeiros de Satanás. Ele é ardiloso, ele arma contra nós, certo? Mas vamos nos lembrar, né, de Mateus 4, de 1 ao 11, onde Jesus sofre a tentação. E quando foi que ele sofreu a tentação? Depois que ele foi batizado. Quer dizer, depois de uma grande vitória, que ele fez aquele batismo, ele se deixou batizar, para exemplo, como ele falou para João Batista, que João Batista ainda ficou falando com ele: você que vem a mim, eu tenho que ir a vós. Ele falou: não, por enquanto tem que ser feito. Para quê? Para testemunho, para exemplo para nós, para que nós pudéssemos também seguir o exemplo dele e nos batizar. Mas aí ele foi levado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, ao deserto. E lá ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum, certo? Ele ficou em jejum. E aí chegou o tentador. Aí a primeira coisa que ele diz: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A resposta de Jesus foi com o quê? Com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí novamente veio ele, o tentador, Satanás, e o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, né? E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui. Quer dizer, primeiro ele usou a fome que ele devia estar sentindo, né? Para ele querer provar para ele, para Satanás. Se ele fizesse isso, ele estava entrando na jogada de Satanás.
Mas ele só respondeu a Satanás com a palavra. Aqui, querendo jogar vaidade nele, né? Se tu és o filho de Deus, lança-te aqui do pináculo, né? Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, a não tropeçares com o teu pé em pedra, né? E Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia! Novamente o transportou para o alto do monte e mostrou todos os reinos da terra e disse que tudo isso, olha que ousadia, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ai, Jesus, ai, essa foi demais. Isso é muita cara de pau. Aí ele vai e fala uma coisa dessa para Jesus. O que Jesus fez? Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E o que aconteceu? O diabo deixou e vieram os anjos e serviram a Jesus. Então é assim que acontece comigo e contigo. Vai vir o momento da prova. Satanás vai colocar pratos na nossa frente para que nós venhamos deixar a nossa vaidade, a nossa necessidade física, né? Tomar vulto e suplantar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Mas em todos esses momentos de tentação não podemos ceder ao que nós achamos, a nossa vontade. E sim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Mas respondendo sempre com a palavra. Por isso que eu e você temos que ler a palavra. Nessa guerra, nessa batalha espiritual, a palavra tem que estar dentro da minha mente, do meu coração, para que eu possa usar a palavra para me defender dos ataques, dos ardis do inimigo. Amém? Então, e esse desânimo ele tem que desaparecer, porque temos um Deus que é mais do que poderoso para nos dar toda a vitória. E há uma promessa de vitória, né, para todos nós que buscamos o Senhor. Lutar contra o desânimo tem a garantia de vitória. Salmo 34, no versículo 18, diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Quebrantado quer dizer debilitado, abatido, né? E oprimido é aquele que está apertado, molestado, que está sendo afligido, certo? Então o Senhor está perto de nós e Ele pega toda a aflição, todo o abatimento, né? Todas as nossas necessidades, joga por terra. E só o Senhor pode nos suprir as nossas necessidades nesse momento. Isaías 42, do 1 ao 9, diz: eis que o meu servo, a quem sustenho, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Aqui ele está falando de Jesus, né? Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito, não desanimará. Jesus não desanimou, graças a Deus. Nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei e em justiça tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para nós, né? Para abrires os olhos aos cegos, que éramos cegos, né? Antes de aceitarmos a Jesus, para tirares da prisão o cativo do cárcere, nos levou da prisão do pecado, os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que os primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei saber. Aleluias! O Senhor está nos fazendo saber que tudo que já
tinha que ser feito já foi feito. Agora ele anuncia o que? Está chegando o fim, eu estou voltando para buscar a igreja, e eu estou contigo, e eu estarei contigo quando passares pelo fogo que não te queimará, estarei contigo quando você passar pelas águas que não te submergerão. O Senhor está conosco em todos os momentos. Também o versículo 3 dessa passagem aqui, na linguagem de hoje, quer dizer: não esmagará um galho que está quebrado e nem apagará a luz que já está fraca. Entendeu? Com toda dedicação ele anunciará a minha vontade. Quer dizer, Jesus não veio para destruir ninguém. Ele não veio para abater ninguém, para matar ninguém. Ele veio para salvar o que havia se perdido. Aleluias. O Senhor nos escolheu e não nos quer ver desanimados, caídos, desfalecidos. Ele quer nos ver no seu reino. Amém? 2 Coríntios 4, versículos 1, 8 e 16 nos diz, no 1, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. O Senhor não nos deixa desfalecer. No versículo 8 ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Nós somos angustiados, nós passamos por angústias, mas não ficamos angustiados. Nós passamos por ela, Passamos pela tribulação, mas não podemos nos desanimar, No 16 diz, por isso não desanimamos, porque nós sabemos em quem temos crido. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, esse se corrompa não é em pecado não, tá, gente? Mesmo que o homem exterior se deteriore, fique doente, fique enfraquecido pela idade, A idade, uma coisa é quando você tem 20, 30, 40 anos, outra coisa é quando você passa dos 50. O negócio começa a ratear, é diferente. Passou dos 60, então o negócio é bem diferente, tá? Então, mesmo que meu homem exterior, mesmo que esse corpo vá envelhecendo, comece a ter problemas de saúde, porque isso é normal da idade, contudo, o nosso homem interior, tá? Se renova de dia em dia, através do quê? Da leitura da palavra. Segundo Coríntios 7,6, porém Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Quer dizer, o Senhor conforta os abatidos, O Senhor guarda aqueles que o amam, o Senhor protege a todos que se chegam a Ele. E o ânimo vem do Senhor. Nós vimos na passagem de Senaqueribe, nós vimos ali, o ânimo veio de quem? Do Senhor. O Senhor botou para correr Senaqueribe todo o seu exército. E o que aconteceu? Redobrou o ânimo de todo o povo de Israel. Amém? Todo o povo de Jerusalém e Judá. Então temos que ficar felizes porque o Senhor é aquele que é o que está conosco, não o braço de carne. Ele não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, o Senhor está contigo. Salmo 27, no versículo 14, diz, espera pelo Senhor, tem bom ânimo. E fortifique-se o teu coração, guarda o teu coração, porque deles é que procede as saídas da vida. Guarda o teu coração, porque teu coração é enganoso. O coração do ser humano é enganoso. Então, precisamos guardar, proteger, fortifica o teu coração na palavra de Deus e espera, pois, pelo Senhor. Glória a Deus. E nós podemos lembrar também do naufrágio sofrido por Paulo, E ali o Senhor recobrou o ânimo de Paulo, E disse que nenhuma vida iria se perder. E aí ele disse, Portanto, Senhor, esteja de bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo que me foi dito, que nenhuma alma iria se perecer. E ali todos recobraram ânimo, E se puseram também a comer e a se fortalecer. Já tinham sofrido, já estavam já iam sofrer um naufrágio, mas ainda
se alimentaram, conseguiram se fortalecer. Repara que a palavra de Deus, ela fortalece e restaura até os incrédulos. Até os incrédulos aqui nessa passagem se recobraram ânimo. Por que que eu e você não vamos recobrar o nosso ânimo, né? Então continue fazendo a diferença, não se conforme com este mundo, né? Porque como estão as pessoas hoje? Estão conformadas com a miséria, com a fome, com o roubo, com o alcoolismo, com as drogas, com o tráfico, né? Com as guerras, com a justiça, com a destruição da família, com a devassidão moral que está por aí. E muitas igrejas também estão conformadas, né? Com a divisão, com a liberdade da juventude, estão dando assim, isso é coisa de jovem. Não, a palavra de Deus é a mesma. Assim como o casado não pode adulterar, e é um casamento só, o jovem também não pode fornicar. Glória a Deus. Isso, como eu estava falando, né? Muitas igrejas estão se acostumando, achando, o jovem é assim mesmo. Mas não é assim, não. Continua, o Apocalipse está bem claro, os fornicários não entraram no reino dos céus. Gálatas não morreu, não acabou, não. Ainda continua. Tudo que está aqui ainda é verdade, gente. Por que a gente vai pecar porque mudou um pensamento de uns ímpios, eu vou me igualar a eles? Eu não posso me igualar, não. Eu não posso me conformar com esse mundo. Gente, presta atenção. Aleluias, aqui. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Não herdarão. Fornicação está aqui no meio da prostituição e impureza e lascívia. Tá? Tá aqui. Lascívia também é sensualidade, entendeu? Provocar as pessoas com sensualidade. Amém? Então, não tem essa de que é jovem, tem que, não, eu também tenho que me dar bem, então eu fiz um negocinho ali. Não pode, não. Honestidade é princípio para mim e para você. Nós temos que ter pureza nas intenções, pureza no modo de agir, de falar, né? Não podemos, esse conformar é concordar. Se eu me conformar a esse mundo, eu estou concordando com os pecados deste mundo. Então, o que adianta eu pregar para quem, se eu vou permitir que continuemos todos iguais, na mesma bagunça que estava lá fora? Não, né? Se Paulo nos estimula a não tomar a forma, a não concordar, então devemos ser inconformados, não concordar, não tomar a forma do pecador, não continuar no pecado. Somos novas criaturas. Isso serve para jovem, para criança, para adulto, para idoso. Não tem estatuto da criança, não tem estatuto do adolescente, não tem estatuto do jovem, não tem estatuto do adulto, não tem estatuto do idoso. Pecou, pecou. Pecado não tem tamanho, pecado não existe pecado, pecadinho e pecadão. Pecado. É pecado? Afaste-se. Ensine teus filhos a se afastar. Você que é filho, ensine teus pais a se afastarem do pecado. Ensina teus irmãos a se afastarem do pecado. Ensina o próximo a se afastar. O que eu estou fazendo aqui é te ensinando, né? A batalha espiritual, ela só é vencida em santidade. Quanto mais santidade, mais o lado das trevas perde. Amém? Né? O que posso fazer? Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas.
Você pode passar, Paulo diz, você estar abatido, você estar alegre, você estar em abundância, passando necessidade. Quer dizer, podemos todas as coisas, vamos conseguir passar por todas as situações, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Ele nos fortalece, por que não vamos poder vencer o pecado, né? Mateus 19, 26 diz: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, quer dizer, aos homens carnais, né? Mas para Deus tudo é possível. E se eu e você estamos na mão dele, João 14, 12 ao 15 também diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para o junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você ama o Senhor? Você o adora em espírito e em verdade? Então guarde os seus mandamentos. Guardar não é só guardar na mente, não. É guardar e praticar. Amém? Não fiques ociosos, né? Nem ansiosos também por coisa alguma. Não fique ocioso sem ter o que fazer. Procure encher sua mente, seu coração com a palavra de Deus, com coisas santas, com coisas que edifiquem, para que a sua mente não fique vazia e assim você não se conformará com as regras deste mundo, né? E também não fique ansioso também, né? Por coisa alguma, porque precisamos estar fazendo a nossa parte, lendo a palavra, trazendo-a para a nossa vida, ter o nosso dia a dia. A palavra tem que ser prática, ela é prática. Pois é, não vamos ficar ansiosos, mesmo sabendo que a gente precisa de santificação para a gente vencer essa luta, essa batalha toda. Vamos jejuar, orar, né? Como disse Jesus, há castas de demônios que elas só saem com jejum e oração. Então você precisa estar em oração e jejum para se fortalecer, para que você possa, né, ser usado por Deus para vencer esta guerra e essa batalha espiritual que você tem passado em sua vida, tá? E viver uma vida de verdadeiro adorador, tá? Em espírito e em verdade. E aí eu te convido a ler, a ver, né, os outros estudos que nós temos no nosso canal A Glória de Deus. Nós temos o estudo sobre o que poderá nos impedir de entrar no reino dos céus, né, no reino de Deus. São quatro ou cinco vídeos, para você ver como uma coisa é séria. Temos também sobre santificação, são uns 2 ou 3, mais ou menos. Tem sobre oração, perdão também, coisas que são necessárias na batalha espiritual. Eu e você temos que ter conhecimento de tudo que pode nos impedir de ter vitória, para nos revestir com essa palavra, nos fortalecer, né? Aprendermos a agir em conformidade com a vontade de Deus, para que a vitória nossa na batalha espiritual seja certa. Amém? E eu agradeço a Deus, né? Teve que ser longo o nosso estudo, cada uma das partes, e foram 4, porque batalha espiritual é algo bem complicado, né? O próximo estudo que o Senhor já colocou no meu coração será sobre cura interior. E aí, né, a partir da semana que vem, ou daqui a 2 semanas mais ou menos no máximo, estarei iniciando esse estudo. Porque depois de uma batalha, né, sempre vem as feridas, né? E a gente precisa curar a nossa alma, para que ela, né, não venha trazer malefícios ao nosso corpo e não venha trazer malefícios para a nossa salvação. Amém? Então que você, em nome de Jesus, nesse momento, entre em oração juntamente comigo. Eu vou estar orando por você, para que você consiga vencer todas as batalhas que você tiver que enfrentar em prol do reino de Deus. Amado Deus e eterno Pai, te apresento, Senhor, cada uma das pessoas que
estão vendo e que vão poder ver e ouvir e estudar juntamente comigo, Senhor, sobre batalha espiritual. Ajuda a todos eles, em nome de Jesus, a conseguir vitória. Vitória sobre a carne, vitória sobre o mundo e vitória sobre o inimigo da alma deles. Senhor, cubra todos com teu sangue, cerque com os teus anjos, torne cada um deles invisíveis, imperceptíveis, intocáveis pelos malfeitores, pelo maligno, pelos demônios, pelas setas, pelos prazeres deste mundo, que eles consigam não se contaminar, Senhor amado, com tudo que vem sendo lançado através da mídia, através de filmes, através de novelas, através até de músicas. Senhor, em nome de Jesus, fortaleça teus filhos contra toda astuta cilada do diabo. Ajuda-os, Senhor, a trilhar caminhos retos, de acordo com a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu declaro a vitória para todos, em todas as batalhas espirituais que eles tiverem que passar, assim também como eu também recebo vitória vinda de ti, e creio em nome de Jesus que toda batalha que eu entrar, sairei vencedora, porque maior que está comigo do que o que está no mundo, maior que está com cada um deles do que está neste mundo, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. E você querendo mandar pedidos de oração, anote aí o nosso e-mail, pastorareginasampaio@gmail. pastorareginasampaio@gmail. E aí você pode mandar seus pedidos de oração. Se você confiar, quiser mandar uma fotozinha, nós temos também um quadro de oração em nossa igreja, onde colocamos foto de várias pessoas que precisam, né, da intercessão da igreja, e ali são declaradas vitórias para aquelas vidas sempre. E também os seus pedidos eu estarei colocando em nossa caixinha de oração. Amém? Então mande para que nós estejamos sempre orando por você, não só nos cultos, mas também estarei orando, intercedendo pela tua vida. Então coloque o teu pedido de oração e também, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva no canal A Glória de Deus. Amém? E ative o sininho para toda vez que eu colocar algum vídeo, né, você poder ser notificado. E dê o seu like. Amém? E compartilha bastante. Amém? São quatro vídeos sobre batalha espiritual. Você deve saber dos seus irmãos que estão passando por isso. Convide seus irmãos a se inscreverem no canal, né? E assim eles vão poder ver todos os estudos também. E que Jesus te abençoe, a paz do Senhor, e até em breve, em nome de Jesus.